Olá, eu sou o Roberto Chagas, está começando aqui mais um podcast do Roberto. E hoje nós vamos falar do profeta Ageu. Mas antes de entrar nas explicações sobre a vida do profeta Ageu, em todas as especificações da Bíblia, eu peço a você que possa nos auxiliar seguindo este meu canal, compartilhando, tocando o sininho. Se inscreva no meu canal, pois assim o YouTube irá poder levantar um pouco mais o meu canal e eu poderei postar até mais vídeos durante a semana. Fique aí com a vinheta e eu já volto. Vamos falar sobre o profeta Ageu, quem foi ele e o porquê ele é chamado de profeta menor. Quando nós falamos que profeta menor sobre a questão de Ageu, Naum e alguns outros, não é porque eles tinham menos habilidade nas condições de revelações, de profecias, de curas, mas sim pelo livro que ele tem apenas 2 capítulos. É um livro pequeno e logo após ele vem Zacarias, que vamos falar no nosso próximo podcast. E o livro de Ageu, ele se encontra antes do livro dos apóstolos na minha Bíblia. E quando nós falamos sobre Ageu, falamos de um personagem muito importante na Bíblia. Eu quero ler aqui as considerações preliminares, os propósitos, a visão panorâmica, todas as características especiais e o livro de Ageu antes do Novo Testamento. Ele veio ali escrito pelo profeta. Então vamos ler aqui essa condição preliminar. Ageu é o primeiro de 3 livros pós-elíticos no Antigo Testamento. Os outros 2 são de Zacarias e Malaquias. É mencionado nominalmente 2 vezes em Esdras e 9 neste livro. É chamado profeta, embaixador do Senhor. Pode ter sido um daqueles poucos exilados que, ao voltarem para repovoar Jerusalém, ainda se lembravam do templo de Salomão, antes que fosse destruído pelo exército de Nabucodonosor em 586 a.C. Sendo assim, Ageu devia ter entre 70 e 80 anos de idade ao profetizar. O livro tem data exata para sua composição, o 2º ano do rei Dário da Pérsia. Então nós já vemos aqui na primeira consideração preliminar que o profeta Ageu, ele vem na mesma época ali onde todos aqueles que estavam exilados pelo Nabucodonosor estão agora voltando para suas casas, voltando para os seus lares. Mas essa volta é uma condição muito difícil para muitos deles, pois eles vão pegar uma cidade destruída, vão pegar um templo totalmente destruído. Vão até começar esse templo, como nós vamos fazer o estudo aqui, mas vão parar. Eles vão começando a se esquecer e deixar de lado as coisas de Deus, se preocupando somente com as coisas deles. E Ageu, ele recebe ali uma condição de Deus para colocar sobre a vida dessas pessoas, colocar na mente deles e no coração que é importante, antes de tudo, servir a Deus. E para que isso seja colocado em prática, para que as suas coisas, ou seja, sua vida familiar, sua saúde, sua condição financeira, porque havia muitos comerciantes ali naquela época, e eles estavam mais preocupados com as coisas dele do que com as coisas de Deus. Nós vamos lendo algumas partes e vamos começar a compreender isso. Continuando nas considerações preliminares, ele diz assim:
O contexto histórico do livro é importante para compreendermos sua mensagem. Em 538 a.C., Ciro, rei da Pérsia, promulgara um decreto permitindo aos judeus exilados voltarem à pátria para reconstruir Jerusalém e o templo, cumprindo assim as profecias de Isaías e Jeremias. A intercessão de Daniel, o primeiro grupo de judeus a voltar para Jerusalém, havia deitado os alicerces do novo templo 536 a.C., em meio a muita emoção e expectativa. No entanto, os samaritanos e outros vizinhos opuseram-se fisicamente ao empreendimento, desanimando os trabalhadores de tal maneira que a obra acabou por ser interrompida em 534. A letargia espiritual generalizou-se, induzindo o povo a voltar à reconstrução de suas próprias casas. Em 520 a.C., Ageu, acompanhado por um profeta mais jovem, Zacarias, conclamou a Zorobatel e o povo retornar à construção da casa de Deus. 4 anos mais tarde, o templo foi completado e dedicado ao Senhor. Então, como eu já havia falado aqui, nessa consideração preliminar, o rei Ciro, logo após os persas dominarem ali toda a Babilônia, eles permitem que todos os judeus voltem para os seus lares, para as suas casas. Mas, ao voltarem, eles encontram ali as cidades vazias, as cidades totalmente abandonadas. Mas eles começam a construir seus lares, começam a reconstruir seus negócios, começam a construir seus comércios, se esquecendo, porém, que o templo estava ali para ser reconstruído. Mas os poucos que ali estavam, que começaram ali a induzir a este povo somente aos interesses deles, que eram alguns homens interessados somente no poderio humano, começaram a induzir o povo a não construir o templo. Para que construir a igreja agora? Para que levantar esse templo agora? Não há necessidade. Levanta a sua casa, cuida do seu comércio, porque é isso que vai te dar sustentação. E quando Deus vê que o povo está largando dele de lado, então ele levanta ali o profeta Ageu e Zacarias. Nós vamos ver isso no estudo de Zacarias também. E os dois começam ali, com o profeta Ageu aqui no caso, a induzir o povo a largar do que eles estavam fazendo e partir para as coisas de Deus, a fazer a obra. Mas toda vez que eles começavam alguma coisa ali, os outros vinham e desanimavam eles. E eles paravam. Ficou durante um bom tempo parado o templo, até que Ageu deu ali continuidade e conseguiu concluir esse templo. Vamos ver agora o propósito. Durante um período de 4 meses, em 520 a.C., Ageu entregou 4 concisas mensagens registradas neste livro. As mensagens tinham duplo propósito: exortar Zorobatel, que era o governador, e Josué, que era o sumo sacerdote, a mobilizarem o povo para a reedificação do templo, motivar o povo, reordenar suas vidas e prioridades para que a obra da casa de Deus fosse recomeçada com as bênçãos divinas. Então eu falei sobre isso aqui. O rei, que na verdade o governador, que era Zorobatel, ele e Josué, que era o sacerdote, toda vez que eles mobilizavam o povo para a reconstrução do templo, vinha alguém e desanimava. Mas Ageu foi lá para resolver essa questão e animar o povo a dar continuidade na reconstrução de tudo isso daí. Não somente para motivar o povo, mas também para consertar ali, como eu disse, financeiramente, espiritualmente, aqueles que estavam ainda muito debilitados com tudo que passaram na Babilônia. A visão panorâmica. O livro contém 4 mensagens, cada uma delas introduzida pela frase, a palavra do Senhor. Primeiro, Ageu repreende os repatriados por estarem tão interessados em suas próprias casas, revestidas de cedro por dentro, enquanto a casa de Deus permanecia em desolação. O profeta exorta-os por 2 vezes a considerar seus caminhos, revelando-lhes ter o Senhor Deus retirado a bênção sobre eles
em consequência dos seus maus caminhos. Zorobabel e Josué, juntamente com o restante do povo, reagindo à palavra do profeta, demonstraram reverência a Deus e recomeçaram a obra. Poucas semanas depois, a reação dos repatriados que haviam visto a glória do primeiro templo e que consideravam como nada o segundo, começavam a desanimar o povo. Ageu, então, exorta os líderes a se mostrarem corajosos, porque seus esforços faziam parte de um quadro profético mais amplo. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. A terceira mensagem de Ageu, que conclama o povo viver uma vida de santa obediência, e sua quarta mensagem, foram entregues no mesmo dia. A última mensagem prediz que Zorobabel representaria a continuação da linhagem e da promessa messiânica. Então nós vemos que essa visão panorâmica aqui, ela deixa bem claro sobre algumas questões, não somente das visões, mas também das profecias que é falado. A importância de Ageu sobre a vida de Zorobabel e Josué, que eram sacerdotes, eram para animar não somente o governador e ele, o próprio sacerdote Josué, mas que fossem ali ao povo, porque toda vez que eles recomeçavam aquela obra, vinha alguém para desanimá-los. E lembrando a vocês que esse Josué que está sendo citado aqui não é o mesmo Josué que foi o líder logo após Moisés a sair do Egito. Esse Josué é sacerdote, não tem nada a ver com o Josué que nós falamos ali, que sai do Egito e fica ao lugar de Moisés para levar o povo até a terra prometida. Não é o mesmo. Vamos seguir aqui, vendo agora as características especiais. 4 aspectos básicos caracterizam o livro de Ageu. Foi a primeira palavra profética nítida ouvida por Judá depois do exílio babilônico. É o segundo menor livro do Antigo Testamento, apenas 38 versículos. Obadias é o menor. A frase "assim diz o Senhor" ocorre 29 vezes, ressaltando a urgência de sua mensagem aos repatriados. Contém uma das profecias mais arrojadas do Antigo Testamento a respeito da visão futura de Deus. Então nós vemos que nessa característica especial, a importância desse profeta menor, que fala-se sobre Ageu. O livro, ele é um livro de apenas 2 capítulos, mas com 38 versículos. E é repetido essa fala, onde assim diz o Senhor, da mesma forma que Deus falava com Moisés. Quando Moisés ia até o faraó e falar com o faraó sobre a questão de liberar o povo somente para fazer as orações, mas depois era bem claro a intenção de Deus e a intenção de Moisés, que era livrar o povo de toda a escravidão. Então sempre se começava com uma fala. Moisés sempre se começava diante do faraó desta forma, do faraó Ramsés. Assim diz o Senhor dos exércitos, assim diz o Senhor. Então, essa variação dessa fala, ela acontece 29 vezes dentro desse pequeno livro de Ageu, para você ver como foi as revelações que Deus colocou na vida desse sacerdote. A importância dele. Por mais que muitas pessoas que, quando são convidadas a levar uma palavra, não gostam muito de citar Ageu em suas pregações, preferem outros livros da Bíblia. Há uma grande importância no livro de Ageu, principalmente quando se fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, pois a construção do segundo templo, aos olhos daqueles que ali estavam, não estava chegando nem perto do primeiro templo construído por Salomão, mas não era verdade. O segundo templo que estava sendo construído ali era muito mais fabuloso, muito mais lindo, muito mais magnático, fantástico, mas não, estavam tentando de todas as formas desanimar o povo, dizendo que aquele templo não chegaria aos pés do primeiro.
Vamos dar mais uma lida aqui na introdução, que fala do livro de Ageu, antes o Novo Testamento. Vários versículos do capítulo 2 falam da vinda do Messias, o abalo futuro dos céus, da terra das nações e dos reinos que é referido pelo autor dos Hebreus. Além disso, Ageu profetiza que Zorobabel será como o anel de selar, ou selo oficial, em ambas as genealogias de Jesus Cristo no Novo Testamento. Zorobabel é o ponto que liga as ramificações da linhagem messiânica de Salomão, filho de Davi, até Zorobabel, e daí até Maria e de Natã, que também é filho de Davi, e Zorobabel até José. Então nós vemos aqui que até o nome de Ageu é um nome que significa festividade, é um nome que traz alegria. E nessa tradução do grego, do hebraico, nós vemos que há uma festividade, uma alegria muito grande nessa construção do templo. E Ageu não foi escolhido por acaso para estar levantando esse templo. Ele não foi escolhido por acaso. Então, eu quero que você possa compreender e entender que Ageu foi muito importante dentro da história bíblica. E se você puder, como eu disse já no início aqui do nosso podcast, está aparecendo para você aí a minha rede social. Compartilhe este vídeo com seus amigos, dá um joinha se você gostou, coloque aí uma menção se você quer que eu fale, que eu explique de alguma outra parte da Bíblia. Quer fazer a sua crítica, faça sem problema nenhum. Compartilhe este vídeo, toque no sininho, se inscreva no meu canal para que nós possamos postar mais vídeos ainda aqui neste canal para vocês. Pois o nosso intuito aqui é explicar com detalhes o aprofundamento de todos os acontecimentos bíblicos que têm acontecido. E se você gostou, não esqueça, compartilhe com seus amigos. Até a próxima explicação bíblica no nosso podcast.